Muito bom dia, cumprimento as senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores assessores. Vamos dar início à nossa reunião. Comecemos então pela audição do Tribunal de Contas no âmbito da Conta Geral do Estado de 2023. Quero dar as boas-vindas e cumprimentar a senhora Presidente do Tribunal de Contas, a senhora Juíza Conselheira Filipa Urbano Calvão, a senhora Juíza Conselheira Ana Furtado e a doutora Maria João Caldas. Não estão a ouvir? Peço desculpa. Então, vou repetir, vamos dar início à nossa audição. Portanto, o Tribunal de Contas no âmbito da Conta Geral do Estado de 2023. Quero cumprimentar a senhora Presidente do Tribunal de Contas, a senhora Juíza Conselheira Filipa Urbano Calvão, a senhora Juíza Conselheira Ana Furtado e a doutora Maria João Caldas. Esta audição terá os seguintes tempos. Começaremos por uma intervenção inicial da senhora Juíza Conselheira Filipa Urbano Calvão, uma intervenção inicial de 10 minutos. Posteriormente, seguir-se-á uma primeira ronda de 5 minutos com resposta individualizada pelo mesmo tempo e depois teremos então uma segunda ronda de 2 minutos com uma resposta conjunta no final das intervenções dos grupos parlamentares. Sendo assim, desde já dou então a palavra à senhora Presidente do Tribunal de Contas. Tem a palavra, senhora Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar o Sr. Presidente e os Srs. Deputados aqui presentes e que também nos acompanham remotamente e agradecer a oportunidade, mais uma vez, do Tribunal de Contas aqui vir para apresentar o parecer sobre a Conta Geral do Estado este ano sobre a conta de 2023 e responder às questões que a este propósito os Srs. Deputados nos entenderem formular. Claro que todos estamos cientes do desfazamento temporal, em particular no que aos números diz respeito. Da última vez que o Tribunal de Contas, em novembro de 2024, aqui esteve, tivemos a oportunidade de realçar a necessidade de incluir este debate de escrutínio das contas do Estado de um determinado ano, o ano N, no processo de discussão do Orçamento de Estado do ano N mais 2 e não do ano N mais 3, como aqui neste momento ainda acontece. De qualquer modo, as apreciações feitas neste parecer são também sobre a qualidade do reporte, matéria importante a todo o tempo para que a prestação da conta do Estado se torne cada vez mais útil no âmbito do controle dos dinheiros públicos. E sem mais delongas, com a autorização do Sr. Presidente da Comissão, eu passaria a palavra à Sra. Conselheira Ana Leal Furtado, relatora do parecer e responsável pela área de responsabilidade que o preparou. Obrigada, Sra. Presidente, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. A Conta Geral do Estado de 2023 foi apresentada no prazo legal, a 15 de maio de 2024, e engloba a execução orçamental de 491 entidades da Administração Central e 12 entidades da Segurança Social. Por sua vez, o controle efetuado e traduzido neste parecer sobre um saldo orçamental de cerca de 7.371 milhões de euros, encontrou falhas e omissões no reporte apresentado que limitam o respectivo escrutínio. Inclui um trabalho de verificação aos dados dos mapas da conta e do relatório, bem como o exame do cumprimento das normas e regras contabilísticas, incluindo as de relato do SNCAP. Faz também o apuramento de alguns dos valores em falta, designadamente da carteira integral dos ativos e do estoque da dívida dos serviços e fundos autónomos, num total de 45 mil milhões de euros e de 27 mil milhões de euros, respectivamente, e, por fim, apreciamos também os aspectos previstos na lei e complementamos com tópicos selecionados. Desculpem-me esta breve introdução, mas como sei que alguns dos senhores deputados estão aqui pela primeira vez, gosto sempre de fazer este enquadramento sobre o conteúdo deste parecer sobre a Conta Geral do Estado, que é bastante extenso porque abrange muitas e diversificadas áreas. Para esta audição, tentei selecionar algumas das observações do parecer cuja pertinência se encontra relacionada com duas importantes condicionantes das contas públicas na atualidade. Refiro-me, por um lado, a um nível crescente de incerteza e, por outro, à necessidade imprevisível de medidas de política de caráter excepcional. Estas duas condicionantes, tão presentes na atual gestão financeira pública, encontram pertinência em várias das observações feitas no parecer, que são aquelas que irei destacar. A primeira, a incerteza dominante, ao afetar a estabilidade da política orçamental, reforça a necessidade de um enquadramento das contas públicas completo e moderno.
O quadro previsto pela Lei de Enquadramento Orçamental de 2015 é já bastante completo, mas os passos dados para a sua concretização têm-se demonstrado demasiado lentos. É já uma matéria recorrente, digamos assim, do nosso parecer. Começa assim por relevar a importância do juízo emitido neste parecer de não conformidade com a Lei de Enquadramento Orçamental, este sim é um juízo específico do ano, por a conta não integrar as demonstrações orçamentais e financeiras consolidadas da Administração Central e da Segurança Social, exatamente previsto na Lei para a Conta Geral do Estado de 2023. E a certificação da Conta Geral do Estado pelo Tribunal, também prevista na lei, só poderá acontecer naturalmente nesses termos. Ora, um instrumento desta natureza incentivará um melhor reporte constituindo-se como uma âncora relevante para a credibilidade das contas públicas. Este parecer identifica os constrangimentos existentes na operacionalização da reforma da gestão financeira pública e o Tribunal, juntamente com os resultados da auditoria à reforma das finanças públicas com financiamento PRR, publicado em setembro de 2024, tem emitido recomendações específicas que naturalmente continuamos a acompanhar no âmbito das nossas competências e que teremos oportunidade no próximo parecer de voltar a evidenciá-las. Evidenciar os novos constrangimentos. A segunda condicionante, portanto a primeira, como referi, a questão da incerteza, a segunda condicionante da atualidade é a necessidade imprevisível de medidas de política de caráter excepcional. E esta segunda condicionante reforça a importância de dotar os decisores de política, bem como os responsáveis pela sua implementação, de um reporte detalhado sobre cada medida. Valores orçamentados, valores executados e resultados atingidos. Esta matéria torna-se também fundamental no quadro das novas regras de governação europeia, nas quais são determinantes os cálculos sobre as estimativas do impacto das medidas discricionárias de receita. Em especial, desde a pandemia, que em sede deste parecer se tem enfatizado e recomendado um reporte específico por medida de política, tanto em termos de orçamentação como execução. Este escrutínio é importante na fundamentação dos decisores de política, mas também para as próprias entidades públicas responsáveis pela sua operacionalização. Temos verificado melhorias a este nível, é possível identificar os níveis de execução com medidas de caráter extraordinário, como as medidas Covid ou as medidas de mitigação dos efeitos do choque geopolítico nos diversos documentos de procedimento orçamental, no Orçamento de Estado, na própria conta, que por exemplo, entre 2022 e 2024 totalizaram 10 mil milhões de euros, estes dois instrumentos de política específicos. Permitam-me ainda detalhar um pouco sobre o conteúdo do parecer a este respeito. Ao nível das medidas em torno da habitação, são despesas que têm vindo a crescer. Entre 2019 e 2023 aumentaram 188,6% e situaram-se em 303 milhões de euros em 2023. Porém, porque não existe uma orçamentação por programas e cerca de 1/5 desta despesa não é paga pelo programa Infraestruturas e Habitação, mas por outros programas, os dados dificultam a apreciação da intervenção do Estado neste âmbito. Seria desejável, assim, a quantificação do impacto do pacote de medidas nos documentos de programação orçamental e na Conta Geral do Estado. Ao nível da implementação do apoio extraordinário à renda, outra das medidas de política, que em 2023 cobriu um universo de 258.661 mil beneficiários e envolveu uma despesa pública de 350 milhões de euros. Correspondente a um apoio anual médio por beneficiário de 1.351 euros. Foram identificados neste parecer, sobre esta medida em particular, fragilidades ao nível dos cálculos relativos aos pagamentos efetuados. Não vou especificar, constam de uma caixa que consta do parecer. Ao nível da forma como foram contabilizados alguns dos apoios sociais concedidos em 2023, que em vez de serem contabilizados como despesa, foram deduzidos à receita de IRS. Portanto, estamos aqui ao nível
de uma contabilização destas medidas específicas indesejável, digamos assim. Verificou-se esta indevida contabilização em 12 milhões de euros relativos ao apoio extraordinário às famílias, designadamente em 2023, criado no âmbito da pandemia, e ao complemento de garantia para a infância. Esta forma de contabilização da despesa por dedução à receita, embora prevista na lei, desvirtua o reporte sobre o custo das medidas. Noto que também em 2024 o mesmo procedimento de contabilização foi utilizado no prémio salarial correspondente à devolução de propinas a estudantes do ensino superior que fiquem a trabalhar em Portugal, tal como daremos conta no próximo parecer. Por sua vez, sobre os benefícios fiscais, outros instrumentos de política, a despesa fiscal totalizou 15 mil milhões de euros e o parecer dá conta das insuficiências no seu reporte, na sua avaliação e no seu controlo. O reporte da despesa fiscal na conta abrangeu apenas cerca de 2/3 dos benefícios fiscais e constatou-se que a autoridade tributária não controlava para os contribuintes que usufruíam o benefício fiscal de residentes não habituais a existência de dívidas fiscais, situação que daria origem à suspensão do benefício, o que não acontecia. Também outra medida específica que controlámos foi o subsídio social de mobilidade dos residentes nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira, onde se deu conta que as despesas à data por beneficiário mais do que duplicaram nos últimos 9 anos e recomendou-se a revisão do regime legal, o que veio a ocorrer em março de 2025. Ao nível dos apoios criados para mitigar os impactos de incêndios e inundações ocorridos em 2022 e 2023, o parecer alerta que no final do ano apenas tinham sido pagos cerca de 1 milhão de euros referentes às situações de calamidades ocorridas em agosto de 2022, encontrando as situações referentes às cheias e inundações de dezembro de 2022 e janeiro de 2023 ainda em avaliação e o apoio para os incêndios de agosto de 2023 ainda a aguardar regulamentação por portaria, portanto, fragilidades ao nível destas medidas excepcionais. Por fim, sobre esta questão das medidas, e o parecer, no âmbito das 67 recomendações emitidas, inclui 4 diretamente relacionadas com estas medidas de política, ou seja, relacionadas com os apoios públicos. Uma recomendação sobre a necessidade de criação atempada de regulamentação quando se trata das medidas de apoio de emergência, uma recomendação sobre a correta contabilização destes apoios que têm vindo a ser contabilizados com a bata à receita, neste caso em particular do Prémio Salarial de Valorização das Qualificações e do Complemento de Garantia para a Infância, uma recomendação sobre a necessidade de revisão do regime extraordinário de apoio à renda, dadas as fragilidades apontadas, e naturalmente uma recomendação sobre o subsídio social de mobilidade, tal como anteriormente destaquei. Por fim, a pergunta tradicional no âmbito desta audiência, com o intuito de fundamentar a aprovação pela Assembleia da República da Conta Geral do Estado de 2023, é se a Conta Geral do Estado de 2023 reporta adequadamente as contas do Estado como um todo. Esta pergunta vai para além da questão as contas estão certas, não é? É uma questão de natureza mais contabilística, de reporte também e abrangente. No parecer, a fundamentação a esta resposta encontra-se sintetizada no juízo formulado. Nele se identifica que há erros materialmente relevantes. É, por exemplo, o caso de pagamentos que, em vez de serem processados como despesa, são incluídos na receita. Há omissões de informação que tem a ver com a inexistência das demonstrações financeiras para o setor da administração central, há omissões de informação ao nível do património financeiro, da dívida, do património imobiliário, que é uma área também muito referida no âmbito do parecer sobre a Conta Geral do Estado. A Conta da Segurança Social, que faz parte integrante da Conta Geral do Estado, foi também pela primeira vez
em 2023 foi o primeiro ano da adoção do Sistema Nacional Contabilístico das Administrações Públicas pelas 11 entidades da Segurança Social, o que inviabilizou a inclusão na conta das demonstrações financeiras consolidadas. Da análise realizada, identificámos algumas fragilidades, peço desculpa, que assinalamos ao longo do parecer. Naturalmente que verificaram-se alguns progressos, o parecer também dá conta de alguns progressos de reporte, porque o parecer também reflete muito a interação que, ao nível do controle do Tribunal de Contas, exercemos sobre as entidades auditadas e, nesse contexto, tenho aqui alguns progressos verificados que poderei destacar noutra oportunidade e termino assim e agradecendo a vossa atenção. Muito obrigado, Sra. Juíza Conselheira. Passaremos então à primeira ronda com o Grupo Parlamentar do PSD, deputado Almiro Moreira. 5 minutos, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Presidente do Tribunal de Contas, Sra. Juíza Conselheira Filipe Urbano de Calvão, Sra. Juíza Conselheira Ana Furtado, Sra. Doutora Maria João Caldas, auditora coordenadora deste parecer. Senhora Presidente, eu saúdo naturalmente, como aqui foi logo referido no início, a apresentação do parecer é útil, é relevante, é importante para a transparência e o escrutínio que todos nós queremos sobre as contas públicas, e em particular sobre a Conta Geral do Estado de 2023, que estamos hoje aqui a discutir e a apreciar. Mas, da nossa parte, é inevitável começar esta apreciação por sublinhar um facto, que 2023 foi marcado por algo normalmente negativo para a economia, mas que nos parece a nós que no final foi muito vantajoso para as contas públicas, que foi a inflação. Portanto, algo que normalmente é negativo transforma-se nestas contas como algo muito positivo. A inflação gerou receitas extraordinárias para o Estado, receitas que o Governo do Partido Socialista não tinha previsto, não tinha antecipado e, acima de tudo, não soube gerir com responsabilidade. E se não tiramos das contas gerais do Estado alguns números. O Governo previa um crescimento real de apenas 1,3% e acabou por ser 2,3%. Previa uma inflação de 4%, e tivemos uma inflação de 5,3%, portanto mais 32,5% daquilo que estava previsto. E o que é que isto teve como resultado? Um PIB nominal a crescer 9,4% contra os 4,9% previstos, ou seja, praticamente o dobro daquilo que tinha previsto. E isso traduziu-se, como também já foi hoje aqui referido, em mais de 7 mil milhões de euros de receita fiscal e contributiva com que o Governo não contava. O IRS aumentou 13,6% quando estava previsto apenas 0,3%. O IRC cresceu 22,3% quando o Governo esperava até uma queda. As contribuições para a Segurança Social subiram 11,7%, muito acima daquilo que também estava projetado. E por isso, Sra. Presidente, a nossa opinião é que estes números nos mostram que o saldo positivo de 2023 não resulta de uma boa governação nem de uma gestão prudente das finanças públicas. Resulta, sim, de uma inflação inesperada que penalizou as famílias, que penalizou as empresas e que o Governo do Partido Socialista aproveitou única e exclusivamente, ou praticamente em exclusivo, para arrecadar impostos, aliás, em montante e valor recorde. Pelo que lhe pergunto, e a minha primeira pergunta é esta, se o Tribunal de Contas, se a Sra. Presidente, acompanha esta nossa interpretação destes resultados de 2023. E se olharmos para a dívida pública, a história volta-se a repetir. A queda de 13,3 pontos percentuais do rácio da dívida versus PIB, que é explicada em grande parte pelo efeito do denominador, ou seja, pelo crescimento nominal do PIB, é alimentada sobretudo pela inflação. Mais de metade da redução desta dívida resulta apenas da subida dos preços. E por isso, Sra. Presidente, também gostávamos de perceber se, da parte do Tribunal de Contas, também acompanham esta posição. E isto obriga-nos
Sra. Presidente, a colocar a questão central, no nosso entender, sobre estas contas. Até que ponto as finanças públicas portuguesas em 2023 eram mais sólidas ou apenas foram mascaradas, digamos assim, por um efeito conjuntural que foi a inflação. O governo do Partido Socialista, à época, falhou nas suas previsões, beneficiou de uma receita inesperada e não traduziu esse esforço, exigindo aos contribuintes melhores serviços públicos, em maior investimento estrutural ou em reformas do Estado. Limitou-se a capitalizar um contexto económico inflacionista que todos pagamos, sobretudo as famílias com menores rendimentos. Por isso é que esta audição é crucial e precisamos de escrutinar até onde vai o efeito conjuntural e onde começa verdadeiramente a sustentabilidade das nossas contas. Nós, PSD, estaremos sempre do lado da responsabilidade, de boa gestão, de saldos positivos, mas nunca do lado do aproveitamento político de uma conjuntura que nada teve a ver com o mérito governativo. Antes, pelo contrário, mesmo com um saldo orçamental maior, e para terminar, Sr. Presidente, e mesmo com um saldo maior que o previsto, o Governo do PS deixou os portugueses a sofrer. Médicos, polícias, enfermeiros, professores, todos a querer melhores condições salariais, com serviços públicos mínimos e degradados, e como viemos a verificar, estamos agora a corrigir desde 2024. Por isso, poderíamos, numa frase, sintetizar que as contas gerais do Estado, o PS governou à custa da inflação. Muito obrigado. Depois, na segunda ronda, terei algumas questões mais técnicas que irei colocar por falta de tempo nesta. Passo então a palavra ao Tribunal de Contas. Será a Sra. Juíza Conselheira Ana Furtado, 5 minutos. Obrigada, Sr. Deputado Almerino Moreira. Pois, de facto, o Tribunal de Contas também partilha a preocupação, penso eu, de todos que aqui estamos, de utilizarmos o reporte da Conta Geral do Estado, que é um reporte importante para avaliar ou para escrutinar a boa execução dos dinheiros públicos e a boa gestão financeira. E o nosso papel tem sido exatamente evidenciar que o atual reporte não é suficiente para se tirarem conclusões sobre totais e bem fundamentadas sobre a boa gestão dos dinheiros públicos. O nosso papel tem sido de incentivar cada vez mais um reporte mais completo. Ainda esta semana saiu um relatório do Tribunal de Contas Europeu que também chama a atenção para os tempos atuais destas políticas públicas de caráter excepcional, portanto, para um reporte mais flexível e completo. No fundo, é um reporte que permite a flexibilidade e completude. Completude em termos de apreciação dos resultados, portanto, dotar este reporte ao nível da Conta Geral do Estado com detalhe e com informação sobre os resultados, e só nesse contexto é que poderemos responder à questão colocada pelo Sr. Deputado de se estes resultados são de facto resultado de algum efeito meramente conjuntural ou se também inclui a boa gestão dos dinheiros públicos. Naturalmente, uma resposta é sempre um conjunto de tudo isto. Agora, o equilíbrio entre estes dois efeitos, digamos assim, não é possível de retirar dos números. Portanto, o caminho tem que ser dotar a Conta Geral do Estado com melhores instrumentos de reporte no âmbito daquilo que eu apresentei. Sobre a questão do excedente orçamental, este excedente orçamental reflete apenas a questão da conjuntura, naturalmente, está dependente do efeito conjuntural, do aumento das receitas, superior ao aumento das despesas, mas o parecer também dá conta de que aqui em 2023, este montante tão elevado seria menor se tivessem retirado dois efeitos de natureza excepcional. Portanto, os 7 mil milhões de euros, que estão ligados, de facto, a um grande aumento da receita e a um menor aumento de despesa, não são independentes, por um lado, destas questões de natureza excepcional, que
tem a ver com a transferência do Fundo de Pensões do pessoal da Caixa Geral de Aposentações para a Caixa Geral de Aposentações e a devolução ao Estado de parte do valor transferido em 2022 para apoio ao Sistema Nacional de Gás, o primeiro efeito no montante de 3 mil milhões de euros, o segundo efeito no montante de 700 milhões de euros. Portanto, retirando este efeito, o saldo orçamental ficaria na casa dos 5 mil milhões de euros, julgo eu, e não os 7 mil milhões de euros, que é um montante considerável. E, portanto, eu julgo que a resposta é, neste contexto, o reporte atual não nos permite concluir ou fundamentar o peso, esta distinção entre efeito conjuntural e boa gestão financeira pública. E, portanto, temos que caminhar para um melhor reporte, de maneira a poder cada vez mais dotar os decisores de política e os cidadãos em geral de fundamentação a essas respostas tão importantes, essas perguntas tão pertinentes. Muito obrigado, Sra. Juíza Conselheira. Passaremos então ao Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado Francisco Gomes, 5 minutos, tem a palavra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sra. Presidente do Tribunal de Contas, Sra. Diretora-Geral. Bem, foram 67 as recomendações que o Tribunal de Contas fez ao Estado na sua análise da Conta Geral do Estado de 2023. 67. Não estamos a falar de meia dúzia, nem de 10, nem de uma dúzia, nem de 2 dúzias. 67 recomendações feitas ao Governo sobre o estado das contas de quem gera este país. E não estamos a falar de coisas miudinhas, nós estamos a falar dos deslizes que acontecem no exercício da governação, que nós sabemos que é complexo e exigente. Não. Vejamos bem o que é que o Tribunal de Contas diz, tirado do vosso relatório. Não cumpre a lei do enquadramento orçamental, não integra demonstrações orçamentais, não integra demonstrações financeiras consolidadas, execução insuficiente do PRR, insuficiência no processo de orçamentação, uso indevido da dotação provisional de 814 milhões de euros, fragilidade na gestão dos benefícios fiscais, fragilidade na gestão de subsídios, risco elevado no refinanciamento, processo de preparação pouco desenvolvido, e esta observação brilhante, excedente reportado de 7.300 milhões de euros, mas sem tomar em conta 2 operações, nomeadamente transferência do Fundo de Pensões da Caixa Geral de Depósitos e a devolução ao Estado do montante transferido em 2022 ao Sistema Nacional de Saúde, que fariam que o excedente fosse apenas metade, sim, metade do valor reportado. Meus senhores, eu não sou economista, não sou. Mas talvez seja exatamente por isso que olho para isto, que leio para o que escreveram e que porventura sinto o que qualquer português na rua sentiria se tivesse a oportunidade de ler o vosso relatório. Uma coisa tão simples quanto isto. Mas que imbróglio foi este? Mas que imbróglio foi este? E nem vou falar na redução artificial de dívida que também foi feita. É porque lá fora temos famílias que trabalham de sol a sol para pôr comida em cima da mesa, para pagar contas, para dar uma vida decente aos seus filhos, para andar na rua de cabeça levantada, como pode fazer quem é gente honesta. Lá fora temos gente que paga impostos. E de 2022 para 2023, os portugueses pagaram mais 8 mil milhões de euros em impostos. Pagaram um balúrdio de imposto. Para depois lerem este relatório e verem que quem manda nisto tudo é um Estado que, nas vossas palavras, não cumpre, não faz, não executa, não apresenta e, em cima de tudo isto, esconde. A minha primeira pergunta seria, e se fosse um contribuinte qualquer a fazer isto? Se fosse uma empresa qualquer a fazer isto? O que é que o Estado fazia, qualquer uma dessas hipotéticas empresas ou contribuintes, se eles apresentassem as contas que o Estado apresentou? O que é que lhes acontecia? E nós sabemos bem o que é que lhes acontecia. Eram contas, era carro, eram casas, eram vidas completamente penhoradas e destruídas. Mas a não ser que fossem também como os espertos que os há, que um dia fecham uma empresa, mandam os funcionários para a rua, abrem uma empresa igual ao lado, mas o Estado não sabe de nada e demora 30 anos a apanhar este vigarista. Mas a minha pergunta é esta. O que é que o Tribunal de Contas tem para dizer? Tem para dizer a um português comum, ao português comum para quem nós governamos, que olha para tudo isto, vê tudo isto, ouve tudo isto, lê tudo isto e pensa, esta gente anda a gozar com a minha cara. Esta gente anda a gozar com a minha cara. E até pode haver uns que fazem um outro tipo de pergunta. Que fez o Estado português na sequência das 67 recomendações
feitas pelo Tribunal de Contas à Conta Geral de 2023. Sr. Presidente, eu fiz essa pergunta. Eu fiz essa pergunta à inteligência artificial e eu recebi esta resposta. Até o momento, não foi identificada a resposta específica do Governo sobre a aplicação das 67 recomendações do Tribunal de Contas. Por outras palavras, nada. Não foi feito nada. Ora bem, a 16 de julho de 2025, a Sra. doutora Filipe Urbano Calvão, numa entrevista para a Antena 1, disse isto: o desleixo e o mau planeamento abrem espaço para a corrupção. Sra. doutora, eu olho para a Conta Geral de 2023, eu só vejo desleixo e eu só vejo mau planeamento. Por isso, e peço desculpa para a questão básica que vou colocar, mas eu não posso deixar de a pôr. Eu tenho que a pôr. O que é que o Tribunal de Contas tem a dizer para quem olha para tudo isto, para quem vê o vosso relatório, para quem ouve esta audição e faz uma pergunta tão simples como esta? 67 recomendações. Mas para que diabo serve mesmo a apreciação que o Tribunal de Contas faz da Conta Geral do Estado? Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Tribunal de Contas, a Sra. Juíza Conselheira. Será a Sra. Juíza Conselheira Ana Furtado. 5 minutos, tem a palavra. Obrigada, Sr. Deputado. O acatamento das recomendações que são dirigidas ao Governo é matéria também de seguimento por esta Assembleia. No Tribunal, no parecer sobre a Conta Geral do Estado, nós damos conta todos os anos, em todos os pareceres, do nível de acatamento não sobre as 67 emitidas em 2023, que serão só seguidas 2 anos depois, como manda a lei, mas, portanto, temos o espaço temporal de 2 anos. Em média, o nível de acatamento, ao nível de acolhimento, considerando um acolhimento parcial, anda à roda dos 60%, digamos assim. O que significa que as entidades públicas, ou seja, que as nossas preocupações são, em grande medida, também preocupações dos gestores públicos e das entidades públicas. Aliás, como eu disse no início, este trabalho é sempre desenvolvido em conjunto com as entidades públicas, é alvo de contraditório e nunca me lembro de termos grandes divergências sobre as recomendações que emitimos. Os passos que sugerimos são partilhados pelas entidades e pelos governantes e, nesse sentido, o que acontece é alguma inércia, alguma lentidão no seu acolhimento. Designadamente, como é que os cidadãos reagem, estas contas são verdadeiras? Nós não identificamos, para além dos erros, das omissões, que são importantes, naturalmente. Apesar de tudo, a Conta Geral do Estado é uma conta que credibiliza o país porque os valores nele reportados são verdadeiros. Falta uma quantidade de informação que é muito necessária para tomar decisões fundamentadas e, portanto, tem sido esse o nosso foco e o caminho a dado naturalmente, é grande, é abrangente, mas estamos confiantes de que é importantíssimo, estas importações são importantes para balizar esse caminho e para continuar a dá-lo, e é um processo que, conjuntamente também com a Assembleia da República, temos que incentivar o Governo e as entidades públicas a levá-lo avante. Se o Sr. Presidente me permitir, eu completaria a resposta para dar 2 notas. Não houve tempo aqui na intervenção inicial da Sra. Conselheira de assinalar os progressos que esta Conta Geral 2023 apresentou em relação à Conta Geral anterior, mas que estão vertidos no parecer. E, portanto, tem de facto havido um esforço do Estado português, nos seus diferentes organismos, um esforço de acolhimento das recomendações que o Tribunal tem feito e tem um esforço, portanto, de melhoria, como diz a Sra. Conselheira, num ritmo não talvez aquele que todos nós desejaríamos, mas, apesar de tudo, num ritmo aceitável de acolhimento, de enquadramento dessas recomendações, e isso é importante assinalar. É um Estado que procura melhorar, não é um Estado que está atado a erros passados ou a falhas passadas.
Por outro lado, só para completar, e porque apelou, enfim, aqui ou invocou aqui uma declaração minha, eu chamava a atenção para o contexto em que a preferi, ou seja, preferi essa declaração de uma certa cultura de mau planeamento, uma certa cultura de desleixo, no contexto da contratação pública. Era esse o contexto da afirmação, não era genericamente sobre a gestão pública, nem genericamente sobre a contabilidade pública. E, portanto, há de facto ainda alguma dificuldade dos gestores públicos na gestão de alguns aspectos da atividade pública, designadamente no contexto da contratação pública, porque não há a tal cultura de planeamento atempado, mas isso não significa que essa cultura esteja vertida na gestão pública financeira sem mais, ou que esteja vertida ou esteja espelhada nesta conta geral do Estado. Essa precisão eu queria deixar feita, mas agradeço a intervenção e a oportunidade também de aqui esclarecer esse ponto. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado. Passaremos então ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Deputado Miguel Cabrita, 5 minutos, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentar a Sra. Presidente do Tribunal de Contas, Sra. Juíza Conselheira, quem as acompanha. Agradecer também o parecer que nos é remetido, como habitual é muito extenso, tem muita informação, muitos elementos analíticos, independentemente de todos acompanharmos ou não a totalidade das considerações. E temos hoje esta discussão que, por vicissitudes dos tempos políticos, há um desfazamento temporal maior em relação ao relatório, mas nem por isso ele é menos relevante e a discussão é menos relevante. O ano de 2023 foi, por sinal, o último ano de governo do PS e teve elementos distintivos que, aliás, o relatório aponta e alguns deles foram aqui retomados, o pós-pandemia, o surto inflacionista, o início da guerra na Europa, também a imprevisível queda do governo no final do ano e, portanto, foi um ano marcado por profunda instabilidade, com incerteza dominante e com necessidade de medidas de caráter excepcional, que foram, aliás, aqui sublinhadas na apresentação. E, pela nossa parte, o que gostaríamos de sublinhar é que, mesmo com esta instabilidade e mesmo com necessidade de medidas excepcionais, os resultados estão bem presentes na Conta Geral do Estado de 2023, estão, aliás, também presentes no relatório e, de facto, os resultados foram melhores do que o esperado no exercício orçamental. E não apenas, ou não principalmente pela inflação. O Sr. Deputado Almir Moreira não se cansou aqui de dizer 1, 2, 3, 4, 5 vezes que foi apenas pela inflação. Esqueceu-se de referir o emprego, o crescimento económico, as contribuições para a segurança social, a atividade económica que se traduziu em IRS, em IRC, em contribuições e em boa parte é isso que explica o resultado que aqui hoje analisamos. E são resultados de facto notáveis. A economia portuguesa cresceu 2,6%, muito acima da média europeia, aliás, várias vezes acima da média europeia e num contexto em que havia recessão em alguns países europeus como a Alemanha. E, aliás, Portugal terminou esse ano no grupo muito restrito de países com mais crescimento económico. E aqui há um contraste com a situação que vivemos já em 2024 e agora, mas essa não foi aqui aflorada, infelizmente, por outros partidos. Tivemos uma rápida recuperação orçamental no pós-pandemia, tivemos um excedente orçamental muito significativo, acima de 1 ponto percentual, e atingimos um marco histórico de 15 anos depois, baixar dos 100% da dívida pública. Uma década e meia depois, sabemos bem o que foi esta década e meia, Portugal saiu do conjunto de países mais endividados. E, portanto, gostaria de sublinhar estes resultados num quadro de inflação, sim, mas decrescente já ao longo do ano e, acima de tudo, com um bom desempenho do mercado de trabalho, da economia, das contribuições para a segurança social, que mesmo sem medidas extraordinárias permitiriam um excedente orçamental significativo. E, portanto, é muito difícil não concluir que mesmo com fatores extraordinários, mesmo com visões que podem ser divergentes sobre a política económica e orçamental e sobre a governação, é muito difícil concluir que não houve uma boa governação orçamental que conjugou rigor com crescimento e com respostas sociais. Gostaria de deixar algumas notas mais salientes sobre o relatório. Em primeiro lugar, aquilo que é destacado nas conclusões pelo próprio Tribunal de Contas, o saldo histórico da Segurança Social com um saldo efetivo, e tanto saldo histórico como saldo efetivo são palavras do próprio Tribunal de Contas, de quase 5.500 milhões de euros, um valor do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social também a aproximar-se do cumprimento
da meta legal de 2 anos do sistema previdencial, que sabemos que veio depois rapidamente também a ser atingido, e eu refiro estas conclusões porque elas complementam outra nota que o Tribunal de Contas deixa num outro ponto do relatório, que é que os fundos de pensões da CGA, como é óbvio, pressionam o Estado, não há aqui nenhuma novidade, e aliás eu gostaria de saudar o Tribunal de Contas por, neste relatório da Conta Geral do Estado, separar estas duas questões de maneira muito clara. Aliás, estão em pontos claramente distintos do relatório e das conclusões, porque o próprio Tribunal, noutros momentos, infelizmente, tem confundido as duas questões e tem contribuído para um debate menos claro sobre aquilo que é um sistema previdencial e aquelas que são responsabilidades que o empregador-Estado assumiu perante muitos milhares de trabalhadores e que não põe em causa a sustentabilidade do sistema previdencial e que foi desenhado para ser previdencial. E, portanto, sublinho aqui aquilo que o Tribunal de Contas também sublinha, estes resultados financeiros históricos na Segurança Social, ou seja, no emprego e nos salários. Destaco também uma conclusão que penso que é importante discutirmos, que é a questão dos atrasos, alegados atrasos no PRR, o seu impacto na economia portuguesa. O Tribunal destaca os impactos positivos do PRR na economia, refere atrasos, mas eu gostaria de sublinhar que Portugal fechou 2023 como o terceiro país com execução mais adiantada do PRR, o que significa que há aqui um ciclo normal de execução de um ciclo de fundos estruturais e que penso que isso também deveria ser tido em conta, porque não somos uma ilha e a olhar em termos comparativos ajuda-nos a compreender o que são atrasos e o que são as vicissitudes decorrentes de uma implementação normal de um ciclo. Destacado, decorridos mais de 2 anos, eu gostaria de perguntar ao Tribunal de Contas qual é a avaliação que faz do PRR hoje, à luz dos dados que conhecemos hoje, e gostaria também de focar um ponto que me parece crucial, que a Sra. Presidente, aliás, reforçou agora na última resposta e que tem a ver com a questão das recomendações, e pedindo tolerância de mais 20 segundos ao Sr. Presidente. O Tribunal de Contas faz, como é habitual, como é normal, um conjunto muito amplo de recomendações. E ao longo dos anos tem vindo a constatar também progressos, talvez não tão rápidos como gostassem, imagino que não, mas progressivos, regulares, no cumprimento dessas recomendações. Sabendo que não houve aqui tempo para destacar esse lado das recomendações que vão sendo cumpridas e para tranquilizar também quem nos ouve, eu gostaria de colocar a pergunta de, havendo evidentemente recomendações que estão ainda por cumprir, mas como foi aqui destacado, uma grande parte é já cumprida e era-o já nesta Conta Geral do Estado, gostaria que pudessem elaborar um pouco mais sobre os progressos que esta conta já refletia em relação a exercícios anteriores, porque penso que estarão em condições de o fazer. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao Tribunal de Contas, a Sra. Juíza Conselheira Ana Furtado. 5 minutos, tem a palavra. Sobre as taxas de execução do PRR, naturalmente, em sede do parecer da Conta Geral do Estado de 2024, que iremos aprovar já no final deste mês, daremos dados mais atualizados e, portanto, neste momento não tenho dados para avançar. Gostaria só de chamar a atenção da necessidade, para além desta questão meramente de taxas de execução, ir mais a fundo da questão e, portanto, referir, por exemplo, que em termos de implementação da Lei de Enquadramento Orçamental, o Tribunal de Contas publicou um relatório da auditoria onde avalia também o impacto nessa implementação dessa reforma estrutural, digamos assim, da utilização dos fundos estruturais e onde se dá conta de que os níveis de execução nessa matéria específica são muito baixos. Portanto, eu apelava também para a necessidade de irmos mais a fundo em termos da execução do PRR sobre os benefícios, as vantagens em curso, as dificuldades em curso. Sabemos que muitos destes dinheiros, em termos, por exemplo, são utilizados com as alterações tecnológicas, com os sistemas de informação e sabemos que há bastantes problemas em curso nesse aspecto. Sobre a conta da Segurança Social e, de facto, e sobre o excedente na execução orçamental da Segurança Social, é verdade que a conta teve um excedente histórico em 2023, mas o parecer também dá conta que também reflete uma situação predominantemente conjuntural do mercado de trabalho. Há pressões grandes na conta da Segurança Social, do lado da despesa, que tem a ver com os aspectos demográficos, com os direitos adquiridos. Portanto, há um conjunto de encargos futuros
futuros, onde o Tribunal também assinala, em termos contabilísticos, a necessidade de virem a ser refletidos no próprio balanço da conta da Segurança Social, que atualmente ainda não reflete os passivos resultantes das responsabilidades que a conta tem no momento com os pensionistas atuais. O parecer também dá conta do aumento de 8,5% nas pensões, portanto, são tudo encargos futuros que importa atender, importa acautelar e importa tratar com o máximo cuidado. Não sei se havia alguma questão em particular. As recomendações a seguir, sobre os progressos acolhidos na conta relativamente ao ano anterior, eu assinalo aqui isto que não tinha feito, não tive tempo para ler. Portanto, houve melhor fundamentação sobre o universo de entidades da Conta Geral do Estado, houve a publicação de legislação com as regras de execução orçamental que não se tinha verificado nos 2 anos anteriores, portanto, a publicação do Decreto-Lei de Execução Orçamental, que nem sempre é publicada atempadamente. Houve, no registro das receitas dos estabelecimentos do ensino básico e secundário, no sistema de gestão de receitas, que passaram a ser contabilizadas por cada entidade e não de forma global. Houve alguma melhoria na fundamentação dos novos benefícios fiscais e este ano, no parecer da Conta Geral do Estado de 2024, identificaremos também alguns avanços nesse aspecto. E no caso da conta da Segurança Social, apesar de a conta de 2023 não ter sido apresentada de forma consolidada tempestivamente, devido a ter sido o primeiro ano da aplicação do SNCAP, verificaram-se já, naturalmente, melhorias substanciais. Houve a revalorização do património imobiliário, é uma área sempre muito importante, com o nível da conta da Administração Central. Todos nós sabemos que nem inventário existe e, portanto, muito menos esta valorização do património imobiliário de forma agregada e, portanto, ao nível da conta da Segurança Social, verificou-se a revalorização do património imobiliário, nomeadamente recorrendo ao valor patrimonial tributário, quando não existe informação fiável e atualizada em todo o universo, e também se verificaram melhorias ao nível do acréscimo. Portanto, neste caso, a conta da Segurança Social, há aqui a registar uma melhoria substancial na aplicação do SNCAP por todas as entidades da Segurança Social e, em sede do parecer da Conta Geral do Estado, o Tribunal acompanhará estes progressos e esta evolução como sendo um exemplo também a ser seguido pelas entidades da Administração Central. Obrigada. Queria acrescentar só uma coisa rápida. Muito rapidamente, só para completar, voltando à questão dos PRR, para assinalar que não se deve estranhar que o Tribunal de Contas, nos seus pareceres ou nos seus relatórios, vá chamando a atenção para aquilo que não está bem, ou pela tal referência à tal taxa de execução de PRR ou outros aspectos que não estão tão conseguidos, porque a intenção do Tribunal é contribuir para uma melhor gestão pública financeira e o melhor aproveitamento possível do financiamento europeu. E, portanto, é esse o trabalho do Tribunal e, portanto, vai chamando a atenção, naturalmente, para os aspectos menos bons, não deixando de assinalar aquilo que são aspectos positivos nessa matéria. Muito obrigada. Muito obrigado. Damos por assim encerrada a primeira ronda. Passaremos então à segunda ronda. Temos 2 inscrições. Começaremos então pelo PSD, pelo Grupo Parlamentar do PSD. Deputado Almir Moreira tem a palavra 2 minutos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Aqui um registro um bocadinho mais técnico nesta questão e registando também o sublinhado que foi referido pela Sra. Juíza Conselheira, de que refere que, em particular, nesta Conta Geral do Estado de 2023, várias críticas a omissões relevantes, segundo aqui foram ditas, nomeadamente em informações de demonstrações financeiras, de património imobiliário e, em particular, da conta da Segurança Social. E a pergunta era até que ponto estas omissões que considera relevantes põem em causa a própria Conta Geral do Estado e a apreciação que dela todos devemos fazer. E indicou também algumas recomendações no sentido de sermos, na elaboração desta Conta Geral do Estado, mais específicos, mais detalhados. Em que medida é que isso também poderia ser implementado?
E para terminar, dar só aqui uma nota ao meu colega, Sr. Deputado Miguel Cabrita, que todos nós sabemos que depois de um decréscimo em 2020 de menos 8,9% do PIB, em que fomos o quarto pior país da União Europeia, aquele que mais sofreu nessa altura, os anos seguintes serão naturalmente de recuperação, porque quando se desce muito, a seguir é mais fácil crescer do que os que desceram menos. E por isso os anos seguintes a essa queda abrupta de 8,9% em 2020 também, em parte, podem estar justificados por essa forte descida que nos pôs em 23º lugar do PIB em termos de variação de 2020. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O Sr. Deputado António Mendonça Mendes tem a palavra 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente do Tribunal de Contas e toda a equipa. E tenho uma pergunta muito específica dirigida à Sra. Juíza Conselheira, Dra. Ana Furtado, que tem a ver com a contabilização de medidas extraordinárias como abate à receita. A Sra. Conselheira teve a oportunidade de dizer aquilo que é verdade, que está na lei que é possível contabilizar determinadas medidas, determinadas quantias, como abate à receita. E eu gostaria de perceber em que ponto é que eu estou errado no raciocínio que lhe vou transmitir. Se eu tiver medidas que configuram um verdadeiro imposto negativo, ou seja, se o prémio salarial constitui um imposto de rendimento negativo para quem não tem coleta e o complemento de infância não é mais do que a soma entre aquilo que é uma prestação social do abono de família e a não dedução de IRS, a incapacidade de dedução de IRS que uma família tem, e se eu vou devolver essa prestação através precisamente do IRS, onde é que falha o pressuposto legal de esta despesa ser de abate à receita? Porque, na realidade, o que ela configura é uma vontade do decisor político de, por via do sistema de impostos, fazer a redistribuição dessa mesma receita. E utiliza o meio que está previsto na lei. E como já não é a primeira vez que vejo assinalar essa crítica à contabilização com abate de receita, gostaria de perceber onde é que o meu raciocínio está errado, porque é seguramente o meu raciocínio que está errado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma resposta, 4 minutos. Sra. Juíza Conselheira Ana Furtado, tem a palavra. Obrigada, Sr. Presidente. Sobre a questão colocada pelo Sr. Deputado do PSD, a resposta vem plasmada no juízo de não conformidade com a Lei de Enquadramento Orçamental. Portanto, a Conta Geral do Estado de 2023, de facto, não cumpre com os pressupostos da Lei de Enquadramento Orçamental, que prevê que a conta venha dotada das demonstrações orçamentais e financeiras, o que não acontece, e nesse contexto o que o Tribunal de Contas é claro no seu juízo de não conformidade com a lei. Os erros, portanto, se as omissões são suficientes para emitirmos um juízo de não conformidade com a lei, naturalmente porque a conta não inclui o que a lei prevê. Sobre a questão contabilística do abate à receita, os dados, na nossa ótica, deverão refletir, ou seja, as medidas são medidas de política, é a despesa pública, a receita, naturalmente, a lei define os procedimentos e tem margem para o fazer, mas em termos de a visão que os dados traduzem, não permite depois quantificar de forma objetiva o impacto destas medidas de política na despesa e na receita e, de certa maneira, subvalorizam a receita e subvalorizam a despesa e sobrevalorizam a receita. E, portanto, nesse sentido, consideramos que não é a forma de contabilização mais adequada para estas medidas de política. Compreendemos a necessidade prática de o fazer, mas
de facto, não reflete uma boa contabilização de medidas que são medidas de despesa pública e que, portanto, deverão ser refletidas na respectiva como uma medida de aumento da despesa e não de redução da receita, como acontece. Muito bem, passa então a palavra à senhora Juíza Conselheira Filipe Urbano Calvão para terminar então esta última intervenção. Não, era só para agradecer, enfim, aqui as questões colocadas, mas sem ter mais nada a acrescentar. Muito obrigada. Muito obrigado. Passaremos então rapidamente ao nosso ponto 2, a audiência ao Tribunal de Contas no âmbito da preparação do Plano Estratégico Trienal para o período 2026-2028. Portanto, esta audição será composta por um tempo dedicado a uma introdução por parte do Tribunal de Contas de 10 minutos e uma ronda de 2 minutos para os senhores deputados, portanto, uma inscrição individualizada e especificamente dedicada a esta temática com direito a resposta conjunta equivalente ao tempo usado pelos parlamentares. Sendo assim, passo então a palavra à senhora Juíza Conselheira Filipe Urbano Calvão para a sua intervenção inicial. Muito obrigada, Sr. Presidente. Prometendo ser mais breve e não ocupando seguramente os 10 minutos e agradecendo antes de mais a disponibilidade da Comissão para prolongar esta audição, de modo a permitir ao Tribunal de Contas, no âmbito da preparação do seu plano estratégico para o triênio 2026-2028, permitir, dizia eu, conhecer as expectativas e preocupações dos senhores deputados. Na realidade, esta é uma interação que o Tribunal de Contas vê como uma boa prática, que já não é nova, porque já em 2021 o fez, alinhada com a pretensão do Tribunal de reforçar a abertura e o diálogo com a comunidade estadual que serve e, nessa medida, potenciar pontos de diálogo, desde logo, com o principal representante dessa comunidade, que é o Parlamento, que é esta Casa. Assim, vimos pedir aos senhores deputados que integram esta Comissão, enquanto principal interlocutor aqui do Tribunal, que contribuam com a sua perspectiva sobre os desafios que se colocam nos próximos 3 anos às finanças públicas e, portanto, também, com isso, ao Tribunal de Contas. Tomo a liberdade de recordar a esta Comissão, a título de enquadramento, que o Tribunal de Contas é o órgão de soberania, independente naturalmente em relação aos demais poderes públicos, responsável pela fiscalização das receitas e despesas públicas e pela apreciação da boa gestão financeira numa ótica de economia, de eficiência e de eficácia segundo critérios técnicos. Incumbe-lhe ainda efetivar a responsabilidade de gestores públicos quando praticam infrações financeiras. O mandato do Tribunal é, pois, abrangente, traduzindo-se numa jurisdição completa e integrada. E assinalo e insisto nesta ideia de um mandato abrangente como é característico dos Estados de Direito democráticos. O Tribunal de Contas exerce poderes de controle nos vários momentos das suas operações de gestão pública, prévio, concomitante e sucessivo, e naturalmente que o propósito do Tribunal é o de exercer cabalmente os seus poderes jurisdicionais e de controle, mantendo uma atitude de colaboração com o setor público, também com uma intenção pedagógica. Tome-se o exemplo do resultado da atividade do Tribunal de Contas em 2024. O Tribunal emitiu então todos os pareceres sobre contas previstos na lei, controlou mais de 260 mil milhões de euros de despesa pública, fiscalizou previamente 2.603 atos e contratos, e aqui assinalo que o visto apenas foi recusado em 23 desses casos, realizou 60 auditorias e outras ações de controle, verificou 576 contas de organismos públicos e decidiu processos de efetivação de responsabilidade financeira num total de 34. Validou ainda 6.667 contas, concluiu a análise de 450 denúncias e realizou ainda auditorias de apuramento de responsabilidade num número próximo dos 30. Ora, o Tribunal tem ainda desempenhado um importante papel no contexto das relações internacionais, sendo o auditor externo de prestigiadas organizações internacionais de que saliento a OCDE, o Conselho da Europa e o CERN na Suíça, que reflete o reconhecimento da qualidade do Tribunal e dos seus auditores. O que nós queremos é, nos próximos anos, fazer mais e melhor, indo ao encontro das necessidades de controle do Estado, procurando assim contribuir para uma melhor gestão financeira pública, portanto para um melhor Estado e, nessa medida, para um melhor serviço aos cidadãos. Por tudo isto, o Tribunal de Contas, dispondo embora da liberdade para planear a sua atividade, que é, aliás, pilar fundamental da independência dos Tribunais de Contas, no plano, de acordo com as regras internacionais, quer conhecer a perspectiva da Assembleia da República sobre a atividade e sobre a sua atividade e o seu funcionamento. E, portanto, o que eu vim a pedir aqui aos senhores deputados
se podem ajudar-nos, no fundo, a planear a nossa estratégia para os próximos 3 anos, seja assinalando aspectos mais positivos ou menos positivos do funcionamento e da nossa atividade, seja respondendo, porque toma essa liberdade, de sugerir aqui 2 questões que poderiam, enfim, procurar responder. Por um lado, a primeira, respeitante ao modo como poderá o Tribunal de Contas acrescentar valor no domínio da governação financeira pública, e intensificando, apenas para exemplificar, poderá ser eventualmente num contexto de uma aposta numa linha mais pedagógica, por exemplo, divulgando periodicamente uma lista fundamentada de áreas de risco da administração pública, ou fazendo uma publicitação mais sistematizada por áreas das recomendações que o Tribunal tem feito, e são muitas, as que vão sendo acolhidas e as que não foram ainda acolhidas, ou até num outro plano, articulando-se melhor com o sistema de controle interno. A primeira questão tem, portanto, a ver com o contributo que podemos dar ainda para uma melhor governação pública financeira. A segunda questão prende-se com as áreas sobre as quais, na perspectiva dos senhores deputados, o Tribunal deve procurar incidir a sua atividade. Naturalmente sempre numa lógica de controlo da gestão financeira e, portanto, da arrecadação ou dispêndio de recursos públicos, áreas que poderão ser a descentralização, a defesa e segurança nacional, alterações climáticas, fundos europeus, ou questões mais técnicas como a arrecadação de receita, o acompanhamento das reformas orçamentais e contabilísticas ou outras reformas da administração pública, ou o acesso a serviços públicos de saúde, entre outros assuntos que poderão entender aqui ser relevantes para a nossa atividade nos próximos anos. Vivemos tempos de incerteza, sabemos que estas sugestões podem tornar-se obsoletas ou ganharem uma maior premência com o decurso do tempo. Em todo caso, queria deixar aqui mais uma vez o agradecimento pela disponibilidade para nos ouvirem e para trocarem connosco impressões sobre esta matéria, e passava então a palavra, enfim, devolvia a palavra ao Sr. Presidente da Comissão. Obrigada. Muito obrigado. Passamos então à intervenção dos grupos parlamentares. Começaremos pelo grupo parlamentar do PSD. Sr. Deputado Almir Moreira, tem 2 minutos. Alberto Fonseca, Sr. Deputado Alberto Fonseca, 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Juíza Conselheira Filipe Urbano Calvão e a Sra. Juíza também Conselheira Relatora Ana Furtado, e também quem acompanha aqui o Tribunal de Contas, e agradeço sobretudo, e cumprimento naturalmente todos os senhores deputados, agradeço a consideração e o facto também de nos estar aqui a ouvir, sem prejuízo de toda a autonomia e independência que o Tribunal de Contas tem na sua ação e no seu plano de atividades. Agradecemos a consideração também de nos ouvir aqui os nossos contributos. Nós não temos de momento nada muito em concreto a transmitir neste momento. Eu julgo que da última vez que fizemos isto, que tivemos acesso a um documento prévio e depois que demos também contributos por escrito, e eu sugeria que, se pudéssemos adotar essa metodologia, também seria melhor para nós, até para fazermos algo mais consistente e estruturado, e assim daríamos um contributo mais relevante do que algo aqui de circunstância. E sublinho o agradecimento e o reconhecimento por também terem esta consideração por nós e também nos ouvirem antes de fecharem esse documento. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passa então ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Igor Teixeira, 2 minutos. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentá-lo e cumprimentar todos os colegas, cumprimentar a Sra. Juíza Presidente Conselheira Filipe Urbano Calvão, cumprimentar também a Sra. Juíza Conselheira Ana Furtado e a restante comitiva. De facto, agradecer-lhe, Sra. Juíza, o facto de nos ouvir nesta planificação das atividades do plano estratégico para os próximos 3 anos. Consideramos, de facto, muito importante esta possibilidade que nos dá. As funções que o Tribunal de Contas tem são, e considero, muito relevantes e muito importantes, porque, no fundo, a forma como avalia os dinheiros públicos que são utilizados e depois emite recomendações, cumprindo ou não as recomendações, são algo que é de facto muito importante. E aqui deixar-lhe ficar então uma nota para este plano estratégico que considero muito importante, não só na fiscalização e na legalidade e irregularidade, no controle da gestão financeira e no julgamento de infrações financeiras. Eu acho que nós temos que ir muito mais além no combate ao desperdício dos dinheiros públicos.
Nós ouvimos falar que só na saúde, um setor tão importante, tão relevante, tão determinante para os portugueses, temos um desperdício que ultrapassa os 2 mil milhões de euros por ano. E se somarmos todos os setores e subsetores do Estado, o desperdício, e nesse elencar que fez, que eu lhe agradeço, de tantas auditorias, de tantas fiscalizações, de tantos relatórios, de tanta questão que tem a ver com contas públicas, nós, na verdade, chegamos aqui, hoje, tivemos a avaliar as contas de há quase 700 dias atrás. E, portanto, os deputados avaliam com um tempo imenso de distância, o que não nos traz aqui nenhuma razoabilidade, nem nenhuma eficácia, mas consideramos muito o vosso parecer. Nós continuamos a achar que temos que ter continuidade de transparência no acesso à informação, temos que reforçar a transparência nas contas públicas, temos que promover, e muito bem, as auditorias públicas regulares, temos que continuar a independência do Tribunal de Contas. Quando digo continuar, estou a afirmar que é independente, e temos que passar das recomendações às instituições a que elas sejam cumpridas e nunca incumpridas, ou fechar os olhos e passar para o lado. Eu já vou terminar, Sr. Presidente, mas queria dar este foco muito importante. Senhora Juíza Presidente, o desperdício tem que ser combatido. Portugal desperdiça milhares de milhões todos os anos, e o Tribunal de Contas, nas suas auditorias, deve ser mais incisivo na aplicação das sanções e na questão dos relatórios. Isto acho que é o desígnio para o próximo triênio. Vamos fiscalizar e vamos combater o desperdício. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passa então ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Carlos Pereira, 2 minutos. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Parece-me que 2 minutos é pouco para apresentar sugestões para um plano tão importante como um plano estratégico. De qualquer maneira, eu tentarei ser o mais breve possível. Bom, a preparação destes 2 minutos foram basicamente olhando para aquilo que são as preocupações, recolhendo as preocupações que as entidades têm mostrado sobre aquilo que é a atividade do Tribunal de Contas, por um lado, e por outro lado, naturalmente, olhando para o plano estratégico que temos em mão hoje, até 2025, não é? E, portanto, a primeira pergunta era basicamente perceber se há já uma ideia sobre a execução desse plano estratégico, porque tinha objetivos, obviamente, e o que é que já foi feito, e o que é que não foi feito, e o que é que ainda falta fazer. A segunda pergunta tem a ver com, mais uma vez, baseando-se também nas preocupações de diagnóstico desse plano estratégico. Uma das preocupações que tive a oportunidade de recolher é a necessidade do Tribunal de Contas também olhar para o futuro, ou seja, o Tribunal de Contas é sempre acusado, acho eu, e acho que isso é uma crítica justa, de não ter capacidade de antecipação. E, portanto, talvez fosse útil no plano estratégico prever análises perspectivas de risco para coisas como dívida, como fundos europeus, envelhecimento demográfico, por exemplo, julgo que era uma ajuda significativa. Um segundo aspecto tem a ver também com os fundos europeus. E com os fundos europeus, além da questão fundamental que é a conformidade burocrática, digamos assim, administrativa, legal, talvez fosse útil também reforçar auditorias de desempenho, ou seja, digamos, perceber melhor a eficácia e a eficiência do impacto real das políticas que foram financiadas. Talvez este fosse também um dado interessante. Um terceiro aspecto, ou quarto aspecto, melhor dizendo, tem a ver com a contratação pública. É, enfim, consensual que há muitas críticas sobre esta matéria. Há hoje, aliás, uma proliferação de ajustes diretos, de simplificações, de exceções que decorrem da lei, naturalmente, mas talvez fosse considerado também no plano estratégico uma forma de controle mais ágil e preventivo. E eu sublinho esta questão da prevenção. Por exemplo, incluindo relatórios temáticos, que permitia que as entidades percebessem o que é que efetivamente é mais relevante e o que é que pode estar em causa. Acho que esta ideia pode ser interessante, até com comparações internacionais sobre como isto se executa. Portanto, eu acho que, sinceramente, fazer antes, isto é mais uma vez uma questão de prevenção, chegar primeiro, explicar primeiro às entidades, é quase tão importante como ser rigoroso, digamos assim, e, portanto, eu acho que isto era uma questão relevante. Uma quarta questão, eu termino, já só tenho dois pontos, mas como houve também grupos parlamentares que não usaram o tempo todo, eu permito pedir alguma tolerância.
Outra questão tem a ver com a descentralização. Aliás, o anterior plano estratégico refere a essa questão da descentralização, a necessidade de o Tribunal de Contas se adaptar a esta questão e, portanto, eu acho que é importante no próximo plano estratégico garantir que há metodologias novas que evitem redundâncias, porque uma das críticas das autarquias, por exemplo, é os sobrecontroles, ou seja, há um controle sobre um controle e, portanto, tentar garantir que neste plano estratégico haja aqui uma ideia de uma nova metodologia. Finalmente, dois outros pontos. A questão também colocada pelo Tribunal de Contas que tem a ver com as novas evoluções tecnológicas, com a inteligência artificial sobretudo. No fundo, o Tribunal de Contas já no plano estratégico anterior propõe que haja uma digitalização administrativa, digamos assim. Nós achamos que podem ir um bocadinho mais longe, do género, eu coloquei isto como sendo unidades de auditoria tecnológica. O que é que isto significa? Significa gente com especialidades específicas, no caso, por exemplo, de algoritmos, de inteligência artificial, de cibersegurança, para poder ajudar o Tribunal de Contas nesta adaptação. E, finalmente, recomendações. Houve aqui uma questão muito larga de recomendações. Eu acho que era muito útil haver uma espécie de sistema público de monitorização dessas recomendações, porque isso ajudava as entidades e ajudava também aos deputados e ajudava ao público em geral a perceber o ponto de situação dessa matéria. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passa então ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Deputado Mário Amorim Lopes, tem a palavra 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sras. Juízas, Conselheiras, antes de mais peço desculpa não poder ter estado na audição anterior, tive de ir colmatar na Comissão de Saúde, enfim, essa é a vida de um partido grande com um grupo parlamentar ainda pequeno. Nós temos aqui uma grande preocupação, que não é de agora, é obviamente não uma responsabilidade do Tribunal Constitucional, porque o Tribunal Constitucional executa, do Tribunal de Contas, peço desculpa, obrigado pela retificação, minha dislexia, garante a execução da lei, mas nós sabemos também que deverá ser uma preocupação, e é certamente uma preocupação do Tribunal de Contas, que é o Código dos Contratos Públicos, porque inunda o Tribunal de Contas e na verdade é um imbróglio para todas as instituições e agências do Estado. Aliás, se há um pedaço legal mais kafkiano do que esse, na legislação portuguesa eu não o conheço, que é o Código dos Contratos Públicos, e cria enormes ineficiências, não apenas no Tribunal de Contas, mas também para todas as instituições do Estado, morosidades e, na verdade, é um ónus para o contribuinte, porque naturalmente acarreta elevadíssimos custos. E o que nós vemos, aquilo com que nós nos paramos é, portanto, um processo de aquisição do Estado que está completamente ultrapassado, que é ultra complexo e burocrático e que não garante os mecanismos concorrenciais que se exigiriam, não é? O que nós vemos no terreno a acontecer são processos de adjudicação que tomam meses, 3 e 4 meses, e que depois faz com que, por exemplo, no caso dos hospitais públicos, tenham de recorrer a ajustes diretos ao triplo e ao quádruplo do preço. Ou seja, aquilo que o CCP deveria acautelar não está claramente a acautelar. Depois uma outra preocupação tem que ver com os critérios que depois são usados para fazer a adjudicação. O que nós observamos, e de conversar com as pessoas que de facto fazem estes processos concursais, é que muitas vezes a maior parte das agências e instituições do Estado acabam por usar apenas o preço, com receio de que depois, ajusante ao nível do Tribunal de Contas, o recurso a outros critérios, que não apenas o preço, possa levar a uma situação de responsabilidade civil em que, se afunilar demasiado o número de fornecedores que estão aptos a cumprir aqueles critérios, as pessoas que conduzem, portanto responsáveis por conduzir esses processos, sejam colocadas diante de uma situação em que possam estar a ser acusadas de algum ilícito, no sentido de tentar favorecer um fornecedor. Ora, o que acontece no mundo moderno é que, de facto, há artigos que são demasiado específicos ou critérios que são demasiado específicos que não implicam necessariamente algum ilícito ou, enfim, alguma desconfiança por parte, no caso do Estado. E eu creio que se aplica aqui, só para terminar, o princípio da desconfiança. E a pergunta que nós gostaríamos de deixar era qual é a recomendação do Tribunal de Contas, visto que também sofre da complexidade do Código dos Contratos Públicos, para uma verdadeira reforma dessa legislação. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos então para a última intervenção. Sra. Deputada Patrícia Almeida, do Grupo Parlamentar do Chega. 2 minutos, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente do Tribunal de Contas, a Sra. Juíza Conselheira Filipa Urbano Calvão e a Sra. Juíza Conselheira Ana Furtado e os demais membros da comitiva, Srs. Deputados. Gostaria de falar sobre um tema que ainda não foi abordado nesta audição, que tem a ver com as autarquias locais e com a fiscalização
às autarquias locais, nomeadamente como é que este novo plano estratégico prevê reforçar a fiscalização sucessiva, ou seja, as auditorias às contas e à gestão das câmaras, para além da fiscalização prévia dos grandes contratos. Para além disso, o Tribunal de Contas é também fundamental no controle dos limites do endividamento das autarquias locais e, portanto, neste plano que estão a preparar, perceber se já têm alguma medida ou que medidas estão a pensar tomar para garantir que nenhuma autarquia ultrapasse os limites do endividamento e qual será o papel do Tribunal de Contas na prevenção destas situações. Terminava com a questão muito importante de que existem em Portugal autarquias que há mais de 20 anos que não sofrem uma auditoria por parte do Tribunal de Contas, tornando-se assim impossível a fiscalização, não só a fiscalização financeira, como também a fiscalização e a intervenção política nestas autarquias. E, portanto, propunha que, de facto, não só haja uma intervenção mais ou com uma cadência menor a estes 20 anos, como temos em muitas autarquias, mas propor também que depois estes relatórios se tornem mais visíveis e mais acessíveis ao escrutínio, não só do poder político, mas também ao escrutínio e à disponibilização para que qualquer cidadão que está mais perto do poder local os possa também consultar e tenha acesso a estas conclusões por parte do Tribunal de Contas. Muito obrigada. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passa então ao Tribunal de Contas 10 minutos para uma resposta conjunta. Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço aos senhores deputados as sugestões aqui deixadas, bem como as questões que aqui colocaram, começando por dizer que era a minha intenção no final dizer que se tivessem entretanto interesse em contribuir por escrito com mais sugestões ou com outras que aqui não puderam deixar manifestadas, nos fizessem chegar por escrito e, portanto, enviaremos um ofício nesse sentido para enquadrar melhor essa participação, se assim o entenderem, agradecendo antecipadamente. Relativamente aos aspectos que aqui foram sublinhados, é a intenção, de facto, do Tribunal, o plano estratégico está a ser preparado, portanto temos já aqui um conjunto de ideias e de linhas de estratégia definidas, entre as quais cabe naturalmente o reforço das auditorias em vários planos e sobre vários níveis de administração pública. A execução do plano estratégico que ainda está em curso, essa análise da execução ainda não está concluída, porque será até ao final deste ano e, portanto, na verdade, temos para já uma análise parcelar, mas estamos conscientes, respondendo à questão que foi desde logo colocada pelo Sr. Deputado Carlos Pereira do PS, estamos conscientes de que temos de reforçar o número de auditorias e também, cruzando aqui com a questão que foi colocada agora pela Sra. Deputada do Chega, procurar dar a máxima cobertura possível ao mundo autárquico. Não é fácil, aliás estamos a pensar aqui reforçar também a articulação com o sistema de controle interno, com as inspeções gerais, para conseguir garantir a maior cobertura possível. Em todo o caso, o que temos feito e vamos continuar a fazer é selecionar conjuntas autarquias a ser objeto de auditoria com base em critérios de risco isentos, objetivos, que nos permitem procurar aquelas onde há um maior risco de infração financeira ou de uma deficiente gestão pública financeira. Um dos aspectos que nos preocupa é naturalmente a questão do desperdício mais assinalada ou mais anunciada e discutida na praça pública quanto na área da saúde, em que de facto, enfim, nós temos que compreender que quando há incerteza, e a área da saúde é uma delas, é
é normal haver alguma taxa de desperdício, mas efetivamente é preciso garantir uma execução, uma gestão mais cautelosa dos recursos, e nesse sentido vamos também, agradecendo essa sugestão, também dar atenção seguramente a esse ponto, e portanto comunicarei aos juízes conselheiros do Tribunal esta preocupação. Quanto à crítica que aqui foi deixada também pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, de que o Tribunal tem uma visão muito para o passado e que talvez pudesse reforçar a visão para o futuro, nós compreendemos a apreciação, mas faz parte da natureza do Tribunal. Os tribunais, por definição, olham para o passado, não olham para o futuro. Sendo certo que o Tribunal, porque julgam casos, apreciam casos que já estão, factos que já ocorreram, não é? Nesse sentido. Claro que há aqui dois aspectos importantes. Tem que ver com o tempo que demoramos a emitir relatórios ou pronúncias ou decisões sobre esses factos passados, e portanto é importante aproximar as decisões e as pronúncias do Tribunal e os relatórios do Tribunal em relação a esses mesmos factos. E esse esforço também está a ser equacionado, no sentido de acelerarmos os nossos processos decisórios. O outro ponto diz respeito à natureza das próprias auditorias. As auditorias são por natureza sobre o passado, mas na verdade sabemos que há, como de resto aqui o Sr. Deputado lembrou, já há alguma tendência em algumas instituições congêneres à nossa, instituições superiores de controle, a utilização de novos tipos de ferramentas, digamos, de auditoria, que são as auditorias prospectivas, essas análises prospectivas. E, portanto, será um aspecto que também vamos equacionar, utilizar para o futuro. Não é tipicamente essa a tradição deste Tribunal, mas vamos procurar, naturalmente, sempre com o objetivo de modernização da própria ação do Tribunal, também procurar utilizar novas ferramentas de auditoria. E naturalmente, com razão, temos que olhar para um conjunto de matérias, entre as quais o financiamento europeu, os fundos europeus, a utilização dos fundos europeus, para também analisar a eficácia da utilização desses fundos. Portanto, nós queremos reforçar aqui essa avaliação, essa apreciação, melhor dito, da execução de fundos europeus, essa apreciação da execução de um conjunto de medidas que estão em abstrato pensadas no plano político, procurar depois ver em que medida é que a sua execução teve uma efetiva utilidade para o conjunto da comunidade portuguesa, para o conjunto do Estado português e, portanto, e para os cidadãos. E, nesse sentido, vamos procurar também fazer essa análise na perspectiva, portanto, da economia, da eficiência, da eficácia e da sustentabilidade das próprias finanças públicas numa lógica intergeracional, porque é, de facto, o Tribunal de Contas, pela sua natureza de um tribunal que tem um mandato, digamos, intemporal, ao contrário dos governos e dos titulares dos órgãos administrativos que têm mandatos mais curtos, essa visão numa perspectiva de sustentabilidade intergeracional é um contributo que o Tribunal de Contas pode dar nestas análises que faz. Voltando ainda à questão de, portanto, focar a atenção nos vários níveis da administração pública, da gestão pública, nos vários níveis da administração pública. Um dos aspectos que nos preocupa e que queremos também voltar, porque já analisámos recentemente, mas voltar a fazer uma análise nesta fase é a da descentralização de atribuições e competências, quer do Estado nos municípios, quer dos municípios nas freguesias. Esse é um ponto que também esta semana tivemos a oportunidade de ouvir a Associação Nacional de Municípios e a Associação Nacional das Freguesias, e que foi chamada a atenção em que é preciso dar uma especial atenção, inclusive até a esta nova medida já aprovada no plano legislativo de desagregação das freguesias, procurar ver como é que acompanhar esse processo para garantir da melhor forma possível o seu sucesso.
Quanto a outros aspectos, a transição digital é uma das nossas preocupações, não apenas interna, o próprio Tribunal tem que assegurar tecnologia que agiliza a sua ação, mas também o acompanhamento da aquisição da despesa pública com essas ferramentas tecnológicas e a utilidade que essas ferramentas tecnológicas estejam de facto a trazer à administração pública, que é outra dúvida que muitas vezes temos, se na verdade tudo o que está a ser adquirido com verdadeira utilidade para os serviços, ou se vamos mais numa onda atrás, enfim, de uma certa enfim, publicidade no mercado. Um ponto importante é o da contratação pública, já aqui foi referido. A contratação pública é, de facto, não apenas um dos uma das principais áreas de despesa pública e, portanto, preocupa naturalmente por isso, e o Tribunal tem especial cuidado de acompanhar essa área da contratação pública, como é de facto também uma área que tem uma legislação pesada e que dificulta a vida a quem tem de a aplicar. Nem todos os organismos públicos estão preparados para fazer uma aplicação correta, nem todos têm meios, recursos suficientes para fazer uma aplicação cuidadosa dessa legislação, e a legislação tem de facto alguns aspectos que poderão merecer a reponderação, e fala-se dessa reforma do Código dos Contratos Públicos, portanto, ainda que condicionado pela reforma ainda não concluída, também pensada no plano do direito da União Europeia, da própria legislação, das diretivas que enquadram e que serviram de base a esse Código dos Contratos Públicos. Em todo caso, percebe-se a tendência da administração pública em se apegar ao critério do preço, porque é aquele que lhe parece ser mais objetivo, o mais cómodo desse ponto de vista. Dá muito mais trabalho planear um procedimento de contratação pública com base noutros critérios de eficiência, de eficácia, do que é melhor para o interesse público, do que o critério objetivo do preço. Os resultados nem sempre são, portanto, os mais eficientes. Essa é uma questão que o próprio Tribunal poderá equacionar, analisar, e seria uma análise interessante, ainda que fosse limitada a alguns setores, porque não seria fácil estar a fazer uma análise de todo a quantidade, enfim, de procedimentos de contratação pública. E, portanto, esse é um ponto que nos preocupa. Nós mantemos este nosso, eu estou quase a terminar, peço desculpa, Sr. Presidente, abusando um pouco, nós mantemos este poder de controle prévio, que também está a ser equacionado a sua revisão. O controle prévio tem demonstrado ser um instrumento útil, embora também se perceba que traz alguns entraves à ação pública. Mas é um instrumento útil de prevenção de ilegalidades financeiras, e nessa medida continuamos, o Tribunal de Contas continua preocupado com uma eventual eliminação total desse instrumento, e portanto apontando talvez para uma solução de se reservar esse controle para contratos ou atos jurídicos de um valor bastante superior àquele que hoje a legislação prevê, e portanto reservando para investimentos de uma ordem de milhões seria talvez mais um equilíbrio possível. Em todo o caso, para terminar, vamos claramente apostar, isso parece que tem que ser uma linha de aposta do Tribunal, apostar numa melhor comunicação das recomendações, dos relatórios que o Tribunal vai apurando e vai fechando em cada momento sobre setores de atividade, para ajudar as entidades públicas a prevenir ilegalidades financeiras e, portanto, a prevenir uma gestão que seja ineficiente. Esse vai ser um esforço que vamos fazer, porque reconhecemos que as entidades públicas continuam com alguma dificuldade em compreender muitas vezes as nossas mensagens. Muito obrigada pela atenção e agradeço mais uma vez esta disponibilidade. Muito obrigado. Dou assim por encerrado o ponto 2 desta reunião. Resta-me agradecer à Sra. Presidente do Tribunal de Contas, a Juíza Conselheira Filipe Urbano Calvão, à Sra. Juíza Conselheira Ana Furtado, à Sra. Doutora Maria João Caldas, a vossa presença cá. Muito obrigado. Vamos fazer uma interrupção de 5 minutos, depois continuaremos com a reunião. Muito obrigado. Até já.